Eu quero, neste momento, então, chamar o pastor Natanael Rinaldi, que é o preletor desta noite. Eu conheci o pastor Rinaldi, sabe quando? Você sabe onde foi? Instituto Cristão de Pesquisa. Mas foi antes disso. Não me lembro. Foi no Teatro das Nações, lembra? Em 1983, quando o Dr. Walter Martin, Ed Decker e outros vieram a única vez ao Brasil. E fizemos um seminário lá no Teatro das Nações. Eu era solteiro. E você era bem mais novo do que eu. Muito mais. Eu não era careca, como estou ficando careca. Mas, naquele evento, foi um evento primeiro no Brasil. Nunca tinha havido um seminário como aquele para tratar de assuntos, de novos movimentos, de seitas. Teve uma repercussão muito grande. Daquele evento surgiu o Instituto Cristão de Pesquisas. Aí nós começamos a trabalhar juntos. Rinaldi e eu viajamos muito pelo Brasil, juntos, de carro, de ônibus, dando conferências. E o pastor Rinaldi tornou-se uma grande autoridade, principalmente em relação às Testemunhas de Jeová e outros grupos que ele tem pesquisado, como o Adventismo do Sétimo Dia, o Kardecismo. Rinaldi conhece profundamente. Então, nós estamos muito felizes de tê-lo conosco nesta noite. Ele é pastor da Igreja Evangélica, Comunidade Evangélica da Paz em Santos, e é um homem de Deus. Então, nós vamos ouvi-lo agora, é um privilégio. Vamos orar. Quero fazer uma oração pelo Rinaldi, pedindo a bênção de Deus sobre ele nesta noite. Vamos orar juntos por ele. Senhor, neste momento nós colocamos teu filho diante de ti. Tu és oleiro e nós somos o barro. E o Rinaldi é este vaso frágil em tuas mãos, que depende de ti. Mas a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, sê com o pastor Rinaldi, dando-lhe graça, unção, sabedoria, tudo que ele precisa, para ser grandemente usado por ti esta noite, para que o teu nome seja exaltado e o teu reino se estenda, para que o teu povo seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, o senhor pode ir até 9:10. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Foi com muita satisfação que aceitei o convite do colega Paulo Romero, a quem conhecemos há muitos anos, como ele já falou. Ele era presidente do ICP e eu o ajudava no trabalho ali de pesquisa que mantínhamos aqui em São Paulo. A nossa palestra hoje é rara de ser ouvida em qualquer parte do Brasil. Abolição do sábado e a guarda do domingo. Por quê? Porque há muitos crentes, eu diria a maioria dos crentes, admite que os adventistas são evangélicos como nós, no sentido de que crer como nós cremos, com a única diferença é que eles teimam na guarda do sábado e nós discordamos dessa parte. Então, há casos até de pastores que impedem uma palestra como esta que vai se dar hoje, admitindo que eles são nossos irmãos e que não há razão para qualquer esclarecimento sobre o assunto. Então, eu quero dizer que essa forma de admitir que a única distinção entre nós e os adventistas seja a questão da guarda do sábado. Rapidamente, eu quero dar uma indicação de que dentro do próprio ensino adventista existem por eles doutrinas mais consideradas importantes até do que a própria guarda do sábado, se bem que, quando eles dialogam conosco, sempre apresentam esse ponto de vista com perguntas atinentes ao sábado. Agora, o apóstolo Paulo,
que, segundo se admite, foi o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 9, ele diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Então, aqui é uma expressão, doutrinas estranhas. O adventismo ensinaria doutrinas estranhas? Eu quero dar uma relação de ensinos característico do adventismo. Quero dizer que eu trago aqui o livro Estudos Bíblicos, um livro de perguntas e respostas, como se fosse o catecismo, o livro considerado best-seller, O Grande Conflito, de Ellen Good White. Nós temos aqui O Desejado de Todas as Nações, e temos aqui esse pequeno livreto de bolso chamado Estudando Juntos, Manual de Referência Bíblica. Então, eu não sou um pesquisador que leio livros favoráveis à nossa doutrina sem consultar a fonte de onde esses dizeres foram tirados. Eu faço questão de a fonte para que ninguém me surpreenda com uma declaração de que falei algo que não é verdade. Então, eu quero dizer, você conhece muito ou pouco o adventismo e concorda com essa ideia de que apenas a guarda do sábado nos separa deles? Você sabia que os adventistas ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, caída, igual à sua e à minha? Embora você leia na Bíblia que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, embora você leia na Bíblia em Hebreus 7:26, que Jesus era santo, inocente, imaculado, você gostaria de ter um Salvador pecaminoso? Pode um Salvador pecaminoso salvar alguém? Dizem que Jesus e Miguel, ou ensinam que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Sabemos que Miguel é um arcanjo e Jesus é Deus. Logo, um é o Criador e o outro é a criatura. A Bíblia declara em Hebreus 1:6 que Deus ordenou que os anjos adorem Jesus. Se Miguel é um anjo na categoria de arcanjo, Miguel adora Jesus, consequentemente, Miguel não poderia ser Jesus. Ainda ensina que Jesus não concluiu a obra da redenção quando ascendeu aos céus, depois de passar 40 dias aqui na terra. Mas ele subiu ao céu para concluí-la. Isto significa, se a obra de Cristo foi apenas iniciada na cruz e não concluída, ela está para ser concluída algum tempo na frente, e isto ainda não se deu. Então, durante este período que leva até a conclusão da obra da redenção, Jesus está exercendo uma atividade diferente daquela que a Bíblia aponta em 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Hoje Jesus não funciona como mediador, porque ele está na atividade de juiz, fazendo um tipo de juízo investigativo, como se ele não fosse inocente, para, um pouco antes da segunda vinda de Cristo, ele poder determinar quem terá seu nome mantido no livro da vida ou quem terá o seu nome riscado do livro da vida. Consequentemente, o adventista ensina que hoje uma pessoa pode ter pecados perdoados, mas não pode ter pecados cancelados. Quando sabemos que pecados perdoados e cancelados têm o mesmo sentido. Ora, se o adventista não tem pecados cancelados e apenas perdoados,
e que essa confirmação desses pecados poderão ser cancelados futuramente, quando encerrar o juízo investigativo, qual a consequência de uma pessoa que morre hoje? Ele vai dormir na sepultura, é o chamado sono da alma, porque ele não tem uma expectativa do que, qual a situação dele. Agora, você abre a Bíblia em João 5:24, você lê Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então, o sono da alma é uma doutrina consequente de uma anterior, que é esse juízo chamado investigativo. Então, quando então Jesus terminar a sua obra redentora, efetiva, o que ele vai fazer com os pecados daqueles que o receberam? Ele vai transferir esses pecados para o diabo, que é o causador do pecado. Então, nossos pecados, ao oposto do que diz no livro de Isaías 53, que ele tomou sobre si nossos pecados, reiteradamente, no versículo 4 até o 12, na verdade, o Salvador não é Jesus, mas o diabo vai carregar o nosso pecado, representando o bode emissário do dia da expiação, quando o primeiro bode era morto, seu sangue servia para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, saía de lá, punha as mãos sobre a cabeça do bode emissário e o soltava para o deserto. Essa simbologia representava as duas etapas da obra de Cristo. Pela sua morte, pelo seu sangue derramado, nossos pecados são cancelados, e de acordo com o Salmo 102, declara como o Oriente está afastado do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, são ensinos que caracterizam os adventistas em seus livros, só que, quando você vai conversar com um deles, ele não aborda. Eu já fiz desafio para líderes adventistas. Por que vocês, quando vão conversar com um crente, no sentido de ganhá-la para a sua igreja, vocês não abordam os temas que são considerados centrais, como o juízo investigativo e a doutrina do santuário celestial? Porque, francamente, qual é o crente que vai aceitar a ideia de que ele só vai ser livre dos seus pecados, quando Satanás tomar sobre ele nossos pecados, e quando Satanás for aniquilado, então nossos pecados serão cancelados? Então, são doutrinas estranhas que não chegam aos ouvidos dos nossos irmãos, primeiro porque não estudam, não são aconselhados a conhecer de antemão esses argumentos, e ficamos então presos a apenas uma pergunta que eles nos fazem e querem conseguir nos ganhar para a sua entidade. Aqui está um livro, irmãos, Estudando Juntos, é um livro capcioso. Sabe o que significa capcioso? É um livro que orienta os adventistas, de modo geral, a como se aproximarem dos crentes evangélicos com uma maneirice, com gentileza, com educação, não abordarem pontos controvertidos, ganhar a simpatia desta pessoa, oferecer um estudo semanal, e quando esta pessoa estiver mais ou menos, como se diz, domesticada, aí ele vai entrar com as doutrinas características do seu movimento. Ora, irmãos, olha só como diz aqui na página 124 desse livro. Ao se aproximar de seus amigos batistas, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado. Fale de Jesus. Que Jesus? É o seu Jesus? Ou é o arcanjo Miguel?
Você canta louvores a Miguel ou canta a Jesus? Então aqui está a entrada. Evite entrar em controvérsia a todo custo. Você pode ganhar a discussão, mas perder um amigo. Procure estabelecer uma relação, desenvolvendo uma amizade baseada no amor comum por Jesus. Ore com e a favor do seu amigo Batista. Quando o amor de Jesus dominar os seus corações no momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então poderá explicar as verdades próprias dos adventistas do sétimo dia. Aí a recomendação: partilhe com ele um estudo cristocêntrico ou a leitura de O Desejado de Todas as Nações. Você vai estudar a Bíblia? Não. Você vai estudar um ponto de vista adventista para se envolver. Então, eu digo, quando você conversa com uma testemunha de Jeová, ele vem de frente. Você sabe que é um opositor. Você tem que se preparar, porque você sabe que ele é contra e vai fazer questão de se demonstrar contra. Mas quando a pessoa capciosamente se senta conosco, nos cumprimenta com a paz do Senhor, nos diz que somos irmãos, e começa com esses dados para poder ganhar um adepto, isso chama-se proselitismo. E é problema muito sério que acontece em todo o nosso Brasil. Por isso, uma palestra sobre o que creem os adventistas tem a sua oportunidade. Agora você tem a sua apostila aí, que diz assim: diz Ellen Good White, profetiza dos adventistas do sétimo dia a respeito da importância da guarda do sábado. Santificar ao sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Citação de Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, segunda edição de 1956. Primeira pergunta que eu levanto para o auditório: você sabe quem é Ellen Good White? Já ouviu falar neste nome? Quem ouviu falar em Ellen Good White? Ela é a cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. Mas não é só isso. Ela goza de uma autoridade espiritual comparada à autoridade dos escritores da Bíblia Sagrada. Se você pega este livro, O Grande Conflito e a Bíblia Sagrada, e se aqui tivesse dois pratos de balança, esses dois livros pesariam igual, porque Ellen White teve a mesma inspiração dos escritores bíblicos. Você sabe, como diz o apóstolo Pedro, que toda a profecia foi proferida não por vontade de homem algum, mas por homens revestidos do Espírito Santo. Então, essa senhora declara a seguinte, quer dizer, agora o que dizem os próprios líderes no livro A Sacudidura e os 144 mil. Ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação. É a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e é o espírito de profecia. O que você aceita como revelação da parte de Deus? Você diz: cremos na Bíblia Sagrada como única regra de fé. Não aceitamos livros que tenham o mesmo paralelo de autoridade da Bíblia Sagrada. O adventista fala com você mostrando a Bíblia, mas ele esconde de você que aquilo que ele está falando, embora sejam citações da Bíblia, na verdade são citações de pensamentos, de ideias apontadas por esta senhora que escreveu
segundo eles mesmos, 24 milhões de palavras. Então, irmãos, aqui eu tenho este livro, O Adventismo. O Baldo Torres de Araújo foi 28 anos adventista, ele revela toda a situação dentro do adventismo, e eu tenho aqui uma xerox do livro Pecador Eu Sou, Transgressor Não, também do mesmo escritor. Então você fica sabendo que você admitir que este livro tem igualdade de autoridade com a Bíblia Sagrada, você vê uma proibição disso no livro do Apocalipse 22, versículo 18. E eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Logo, se Ellen Good White declara santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, esta é a razão por que cada adventista procura fazer o máximo de levar pessoas a esse conhecimento da guarda do sábado como fundamental para a sua salvação. Vamos agora entrar na apostila Abolição do Sábado, e nós queremos dizer que a nossa palestra se baseia em 4 razões esta noite, porque um texto do Novo Testamento indica com toda clareza que o sábado encerrou sua obrigatoriedade lá na cruz do Calvário. Capítulo 2 do livro de Colossenses, nós temos aqui essa passagem que é a passagem detestada pelos adventistas do sétimo dia, que não querem reconhecer que aqui está a palavra-chave para a abolição do sábado. Diz ele, Paulo, no versículo 16 de Colossenses 2,16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de sábado, ou da lua nova, ou dos sábados. 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Não esqueça desse versículo. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Se você mostrar este versículo para um adventista como prova da abolição do sábado, da não sua obrigatoriedade para guardar, que Paulo apresenta como sombras, coisas passageiras, como você tem a festa da Páscoa no Antigo Testamento, e você tem em 1 Coríntios 5,7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o cristão não celebra a festa de Páscoa, ele tem a ceia do Senhor, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então o sábado é a mesma situação. Você encontra em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A sombra, a guarda do sábado, passou, a realidade chegou com o descanso que Jesus dá, não apenas físico, mas principalmente espiritual. Então, quando nós mostramos esse texto para os adventistas, eles fazem um tipo assim de admiração, como sendo pessoas cultas na Bíblia Sagrada, que possuem conhecimento irrespondíveis. Então ele diz com toda com a cerimônia: então você não sabe que a Bíblia fala de 2 tipos de sábados? Este sábado de Colossenses 2,16 não é o sábado semanal, é o sábado cerimonial, também chamado dias de festas, no livro de Levítico, capítulo 23. Aí o crente cai das nuvens. Como? 2 tipos de sábados? Eu não sabia. Nunca me disseram nada na igreja. E o adventista então sai como sendo o sapiente, e o crente sai de mansinho, como diz, preciso estudar mais, porque não estou sabendo o suficiente.
Então, eu quero dizer aos irmãos que esse arrazoado é um engodo, uma tentativa de o adventista dar sobrevivência à guarda do sábado, considerando que a sua profetisa, Ellen Good White, afirmou que a guarda do sábado implica em salvação, em vida eterna. Qual é o nosso argumento nesse sentido? Nós vamos aqui, na apostila você tem 4 razões que sustentam a nossa posição. Então, nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Oséias, no capítulo 2 e no versículo 11, essa declaração que está na página 2 da sua apostila. Diz assim: começa aqui. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Aqui há uma profecia: farei, futuro, cessar o quê? Suas festas, suas luas novas e seus sábados e todas as suas festividades. Ora, com a morte de Jesus na cruz, em João 19:30, tudo está consumado, diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, alto e baixo, Mateus 27:51. Com isso, encerrou-se o ministério da lei. Ora, esta parte do capítulo 2, 14 a 17, capítulo 2, versículo 14 a 17 de Colossenses, é exatamente essa parte que Paulo está falando à igreja de Colossos, porque nos seus dias havia a posição dos judaizantes, que saíam de Jerusalém, chegavam aos crentes de cidades gentílicas e cochichavam, não propriamente, especificamente a guarda do sábado, mas você é circuncidado? Se você não for circuncidado e não andar conforme o uso de Moisés, você não pode se salvar. Ora, aquilo perturbava os crentes novos, nunca tinham visto. Eram gentios, não estavam acostumados a essa circuncisão. E hoje mudou, só mudou a característica de não falar em circuncisão, mas falar: você guarda o sábado. Se não guardar, você não tem vida eterna. Então, nós dizemos aqui que o apóstolo Paulo está expondo este problema com muita clareza. E existem 4 razões para explicar que a defesa feita pelos adventistas em relação à guarda do sábado é sem base bíblica. Primeira razão que nós apresentamos: os dias de festa. Veja que Colossenses 2,16 começa: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa. A expressão dias de festa de Colossenses 2,16 se relaciona com os feriados anuais ou sábados cerimoniais que eram denominados dia de festa. Está no capítulo 23 de Levítico, versículo 37, são estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações para oferecer ao Senhor. Logo em seguida, os sábados cerimoniais ou anuais já estão incluídos nessa frase, restando a palavra sábados um sentido diferente de sábados semanais, quando ele diz no capítulo 23, versículo 38, além dos sábados do Senhor. Então, tem as festividades, são as festas de Asmo, Páscoa, Pentecoste, trombeta, expiação, primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Isso não implica mais com o cristão, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa. E em seguida ele apresenta, além dos sábados do Senhor, que também entram nesse bojo
de coisas passageiras da lei que não nos devem incomodar mais. Então, quando Paulo declara, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, ele está abordando dias sagrados semanais ou anuais. Ele está abordando dias de festa anuais. Depois, lua nova, dias sagrados mensais, ou dos sábados semanais. Então, a expressão que aparece, dias de festa, lua nova, e sábados, ou sábados, luas novas e dias de festas, são uma maneira de identificar os dias que eram sagrados no ano, os dias que eram sagrados no mês e os dias que eram sagrados semanalmente pelos judeus. De modo que esta primeira razão explica que os dias de festa já estão incluídos na primeira citação aqui do versículo 16. Ninguém vos julgue por causa dos dias de festa. Então, aqui, essa razão já mostra que esta interpretação de que a palavra sábado de Colossenses 2,16 não se refere ao sétimo dia, quando na verdade é. Segunda razão, nós temos aqui a fórmula dias de festa, luas novas e sábados. É uma fórmula consagrada para indicar os dias sagrados anuais, mensais e semanais, ou inversamente, semanais, mensais e anuais. Então, nós vamos examinar aqui na Bíblia Sagrada algumas passagens. No exemplo número 1, você encontra no capítulo 28, os holocaustos para os dias de sábados, semanais, para as luas novas, mensais e dias de festas anuais. Então, no versículo 9 e 10 do capítulo 28 do livro de Números, diz o texto, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, holocausto é do sábado em cada semana. Nós temos em seguida, no versículo 14, que diz, e as suas libações, metade de um vinho e um bezerro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo o mesmo ano. No versículo 14, porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias e se comerão pães asmos. Então aqui a ordem é sábado, luas novas ou dias de festas. Ou dias de festas, luas novas e sábados. Sempre indicando pela expressão dias de festa os sábados anuais, pela expressão luas novas os dias sagrados mensais e pela palavra sábados os sábados semanais. Temos aqui o segundo exemplo, primeiro Crônicas 23, 31. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, eu gostaria que você dissesse agora se esta palavra sábado se aplica ao sábado semanal ou os dias de festa anuais. Nos sábados, cada semana, nas luas novas, cada mês, e nas solenidades, cada ano, por conta, segundo o seu costume, continuamente. Então, acrescentamos aqui um parêntese para você saber que a palavra sábados, cada semana, luas novas, cada mês, nas solenidades, cada ano. Terceiro exemplo, segundo Crônica 2:4. Porque eu estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para o pão contínuo da proposição e para os holocaustos da manhã e da tarde, cada dia, nos sábados, cada semana, nas luas novas, cada mês e nas festividades do Senhor, nosso Deus, cada ano. Então, estas passagens bíblicas sempre ordenam uma fórmula, semanal, mensal, anual, ou anual, mensal, semanal. Temos o quarto exemplo, segundo Crônicas 8:13.
E isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados, cada semana, nas luas novas cada mês e nas solenidades cada ano, 3 vezes ao ano. Então era indicada essa mesma forma. Exemplo 5. Segundo Crônicas 31:3, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, isso diariamente, para os holocaustos dos sábados, cada semana, das luas novas, cada mês, das solenidades, cada ano, conforme está escrito na lei do Senhor. Então temos de novo a fórmula consagrada para indicar esses dias sagrados anuais, mensais, semanais, ou semanais, mensais e anuais. E temos, por fim, aqui, no livro de Ezequiel 45:17, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas. Anual, mensal ou semanal? Nas festas. Festas eram anuais, de acordo com o capítulo 23 de Levítico. Nas luas novas, mensal. E nos sábados, semanal. Então, esta fórmula fixa indica que, de acordo com a expressão que aparece em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, anual, lua nova, sábados, semanal. Como você vai contestar uma situação que está bem clara na Bíblia Sagrada? Mas temos ainda uma terceira razão. Este livro aqui, Estudos Bíblicos, ele tem uma declaração, que declara, tem aqui Estudos Bíblicos, 378, quarta edição, ano de 1979. Neste livro aqui é dito o seguinte, preste bem atenção, meu irmão. Os termos sábado, singular ou plural? Singular. Sábados, plural. E dia de sábado ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. Você sabia? E em cada caso, exceto um, referem-se ao 7º dia. Então, estão dizendo o quê? Que 60 passagens bíblicas, 59 sempre se refere ao 7º dia dentro do Novo Testamento. Exceto um. Qual? Essa passagem. Em Colossenses 2, 16 e 17, faz-se referência aos sábados anuais relacionados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Então, considere o seguinte, há uma regra em hermenêutica que diz assim, a Bíblia, com a Bíblia, se interpreta. Isto significa que se você, confessadamente pelos adventistas, encontra a palavra sábado 60 vezes, e eles próprios dão a palavra sábado o sentido de sábado semanal, de Colossenses também 2,16, como é que eles podem, nessa única passagem, eles como que discordar, invalidando a própria tradução que eles reconhecem como sábado semanal? Nós estamos em época de eleições. Eu vou disputar aqui a vereança, não sei se tem, com o pastor Paulo. Eu moro em Santos, transfiro o título para cá, isso figuradamente. Tenho 2 votos, e ele teve 58 votos ou 59 votos. Quem ganhou? Ele ganhou com maior quantidade de votos. Então, se a Bíblia se interpreta com a Bíblia, e há 59 referências dentro do Novo Testamento que concordam com os adventistas serem a palavra sábado,
Só nesta passagem de Colossenses 2,16, eles se veem na alternativa de negar a própria interpretação, dizendo que não, aqui não é o sábado semanal, aqui é o dia de festa. Só que o dia de festa já foi primeiramente mencionado, dia de festa, luas novas e sábados. Então, o arrazoado deles não tem consistência. Aqui eu posso dizer que é o que nós chamamos o calcanhar de Aquiles dos adventistas do sétimo dia, quando querem pisar firmes que é preciso a guarda do sábado para se obter a vida eterna, segundo a autoridade de Ellen G. White. Não tem cabimento essa interpretação, mas nós temos uma quarta razão. Há um livro que eu tenho em casa que diz o seguinte, o livro chama-se Do Sábado para o Domingo, página 32, edição de 1996, que diz assim: se esta passagem de Colossenses 2,16 tivesse sido usada no singular, sábado, teria ficado claro, naturalmente, que se pretendia ensinar que esse mandamento havia deixado de ser obrigatório e que o sábado não mais devia ser observado. Então, aqui há uma declaração de um líder que declara que se não tivesse o S final, sábados, e apenas a palavra sábado singular, aí sim, teríamos razão. Mas estando no plural, isso não prova nada. Ora, você se lembra que nós lemos neste livro aqui, Estudos Bíblicos, que declara que os termos sábado, singular, sábados, plural, e dia de sábado aparecem quantas vezes no Novo Testamento? 60 vezes. Ora, então você encontra no Novo Testamento várias referências bíblicas que nós juntos vamos consultar para ver se essa alegação de que se fosse singular seria sábado semanal. Mas como é plural, não, é os dias de festa que já são mencionados em Colossenses 2,16. Algumas referências onde aparece a palavra sábado singular ou sábados. 12 de Mateus, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, singular ou plural? Se refere ao sétimo dia ou ao sábado anual? Sétimo dia. Não está no plural? Mas aqui foi dito que se fosse no singular, seria o sábado semanal. Plural não. Já no livro Estudos Bíblicos declara que a palavra sábado singular, sábados plural, dia de sábado, aparece 60 vezes. Logo, Mateus 12,5 está falando do sábado semanal. Mateus 12,12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito é fazer bem nos sábados. Plural, sábado semanal ou não? Semanal. De acordo com Colossenses 2,16. Lucas 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Plural, indicando o sétimo dia. De acordo com Colossenses 2,16. Então, não há base para a sustentação da guarda do sábado. Reconhecemos as 4 razões que implicam que o sábado semanal já era. Ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, das luas novas mensais e dos sábados semanais, que são sombras e não devem mais perturbar os cristãos. Agora você encontra, então, irmãos, que você... Outra colocação aqui, os mandamentos de Jesus, que os adventistas, quando leem que Jesus deu mandamento aos seus discípulos, sempre eles teimam. Está vendo? Você ama Jesus, você tem que guardar seus mandamentos. Ele disse, aquele que me ama, guarda o meu mandamento.
que ele tem em mente quando ele fala de mandamentos citados por Jesus? Qual é a ideia que ele faz? Ele diz, são os 10 mandamentos, e no meio está o sábado. Logo, você tem que guardar o sábado. Então acompanhe comigo, rapidamente, João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. João 14:21. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que guardo o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2:3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Jesus deu mandamento? Sim. Agora a pergunta, qual a natureza dos mandamentos de Jesus? Ou seja, a que ele se referia, a que mandamentos ele especificava. Então nós temos aqui a natureza dos mandamentos de Jesus. A que Jesus se referia quando falava de seus mandamentos? Como eu disse, sempre os adventistas vêm aqui um ponto para dizer que é preciso guardar o sábado. Agora vejamos a que Jesus se referia quando falava de mandamentos. Temos aqui 1 João 13:34. Especificamente, Jesus declara, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Tem alguma relação com o sábado? Não. Segundo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei. João 15:12. Tem alguma coisa com o sábado? O meu mandamento é este, que criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 1 João 3:23. Qualquer relação com o sábado? E dele temos este mandamento, de que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4:1. Qualquer relação com o sábado? 4:21 de 1 João. E finalmente, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 2 João, versículo 5. Está específico a que Jesus se referia quando falava em guardar seus mandamentos? Está claro que não tinha essa correlação com a guarda do sábado, como pensam os adventistas. Agora, irmãos, temos aqui a profecia da guarda do domingo. Os adventistas nos acusam de que nós guardamos o domingo porque houve um decreto de Constantino, no ano 321 da nossa era, que alterou a situação e passaram a guardar o primeiro dia da semana e ainda afirmam que Constantino foi específico no decreto que descanse no venerável dia do sol. Aí o adventista pula, está vendo? Dia do sol é uma fase de idolatria, é o que eles adoravam, o sol. Por isso, dizem eles com muita galhardia, você sabe como se pronuncia em inglês a palavra domingo? Sunday. Sunday, está vendo? O que quer dizer sun, S-U-N, day? Dia do sol, é um dia pagão. E o crente cai. Agora você, com muita gentileza, você faz uma pergunta retributiva. Diga uma coisa, como é que se escreve a palavra sábado em inglês? Saturday. O que quer dizer essa palavra? Dia de Saturno. Quem era Saturno? Era o deus da orgia. Se o meu domingo é pagão, o seu é mais pagão ainda. Perguntas infantis que querem demonstrar um ar de sapiência, e o que eu estou falando aqui, irmãos, está aqui, nesse livreto, escrito por Alejandro Bulão, referindo-se à minha pessoa, qual o verdadeiro dia de repouso.
E ele, num diálogo com outro pastor adventista, cai nessa infância de fazer pergunta um por outro. Como é que se escreve em inglês? O que quer dizer Sunday? Querendo jogar na mente de pessoas incautas que o domingo é pagão, só que o sábado também é pagão, porque é dia de Saturno. Cada dia de semana tinha um deus pagão. O nome de um deus pagão, não tinha nenhuma relação com isso. Agora, irmãos, então nós dizemos, por que nós guardamos o domingo? Ah, mas o sábado comemora a criação. Você tem uma razão, mas primordial de guardar o domingo, porque os dias são solenes pelos acontecimentos que eles registram. Por que a guarda do sábado? Porque foi o mundo criado em 6 dias. Por que a guarda do domingo? Porque neste primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa reunião aqui não teria objetivo nenhum. Você quer ver a base bíblica dessa afirmação? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, veja no versículo 14, o que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Você sabe o que significa a palavra vã? Palavra comum, inútil, está perdendo tempo. Sem ressurreição de Cristo não há cristianismo. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Meu irmão, você precisa glorificar a Deus porque Jesus não ficou no túmulo. Versículo 17 do mesmo capítulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Significando isso, que não tem cristianismo sem ressurreição. Por que você acha que o islamismo é contra o cristianismo? No livro do Alcorão está lá, Jesus, um dos profetas, mas Jesus não morreu. Outro tomou o lugar de Jesus. Você arrasou. Se Jesus não morreu, não ressuscitou. Se ele não morreu, não derramou seu sangue, se não ressuscitou, não temos justificação. Estão perdidos. É uma religião oposta ao cristianismo. Ora, uma seita que se diz cristã e que nega essa importância do dia da ressurreição de Cristo, está numa situação difícil. Agora, o que diz o Salmo 118? Versículo 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Que dia é esse? Tirando a simbologia, quem representa essa pedra? Jesus. Está lá em Atos 4:12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, que se tornou cabeça de esquina, e não há salvação em nenhum outro. Que dia da semana Jesus foi rejeitado? A sexta-feira. Então a pedra que os edificadores rejeitaram, e Jesus citou esta passagem no Novo Testamento para ele mesmo, Mateus 21:41, dizes, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus aplicando a profecia do Salmo 118, 22 a 24, a ele próprio, dizendo que era a pedra que foi rejeitada. Só que a pedra se tornou cabeça de esquina. Que dia da semana Jesus ressuscitou? Capítulo 24 de Mateus,
versículos 1 a 3, nós lemos o texto que diz: e no primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando ficaram perplexas, apareceram 2 anjos que disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui porque ressuscitou. Marcos capítulo 16, versículo 9, você encontra também esta declaração: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, irmãos, os cristãos começaram, muito antes de Constantino, a reunir-se no primeiro dia da semana. Você quer ver? Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a novidade e confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Ano da declaração por Inácio, ano 100. O decreto do imperador Constantino foi no ano 321. Segundo, no dia chamado domingo, uma reunião num certo lugar de todos que habitam nas cidades e nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Quem declarou? Justino, mártir, que ano? 140 depois de Cristo. Terceiro, nós guardamos o dia 8º com alegria, no qual também ressurgiu dos mortos e, tendo aparecido, ascendeu aos céus. Epístola de Barnabé, ano 120 depois de Cristo. Então, os pais da igreja, muito antes de Constantino, tinham esse costume. E você parte para o livro do Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10, você encontra lá: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia é este da semana? Se a Bíblia com a Bíblia se interpreta, nada melhor do que você pegar outras traduções e fazer um paralelo. Então você encontra na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo: eu fui arrebatado em espírito num dia de domingo. Logo, o dia do Senhor é o domingo. Segunda, num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz. Edições Paulinas. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Tradução de Matos Soares. No dia do Senhor, no domingo, anotação no rodapé da Bíblia, tradução na linguagem de hoje. Então, são provas incontestáveis de que a nossa fé está bem alicerçada na Bíblia Sagrada, não seguimos doutrinas de homens, temos nossa consistência bíblica e, por isso, nós podemos, então, testemunhar. Só lamento que palestras como esclarecedoras não sejam dadas nas igrejas, porque parece que os pastores não estão, assim, muito interessados no conhecimento da Bíblia Sagrada, e o povo, por si, também fica sem conhecimento. Dentro da programação, termino aqui a minha palestra. Se você tiver alguma pergunta. O pastor Rinaldi é patrimônio tombado, né? Patrimônio tombado da Igreja Evangélica Brasileira. Eu sei porque ele ministra em todas as denominações. Os presbiterianos, batistas, Brasil para Cristo, Assembleia. E eu gostaria muito, nós brevemente teremos aqui um seminário com o Rinaldi, né? Aí ele vai ter mais tempo. Eu gostaria muito, por exemplo, que ele abordasse para nós, numa próxima vez, sobre o histórico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como ela começou e como se desenvolveu, seria muito bom saber disso também. Nós vamos um breve intervalo. Se você precisar de papel para escrever a pergunta, está aí. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer agora.
todo encontro apologético, nós temos esse momento, e depois o pastor vai responder as perguntas, da gente levantar uma oferta para vocês ajudar o Ministério da AGI, a Agência de Informações Religiosas. Nós queremos ampliar cada vez mais o trabalho, estamos conseguindo ampliar. Nós já temos a rádio online, entrando no site da igreja, você vai encontrar isso. Também nós retiramos o material apologético do site da igreja, transferimos para o site da AGI. Então o material está lá à sua disposição. Então eu peço que você, neste momento, abra suas entranhas de misericórdia e nos ajude a continuar com o ministério. Muitas coisas boas ainda virão e serão produzidas com a graça de Deus. Muitos preletores ainda virão também para enriquecer a nossa vida espiritual. E num momento tão delicado da igreja evangélica brasileira, onde a luta hoje é no campo das ideias, nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Está em 1 Pedro 3,15. Então nós vamos neste momento adorar o Senhor com nossas contribuições, com a sua oferta. Ajude-nos. Isso ajuda todo o ministério da AGI em todas as áreas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és Jeová Jirê, Deus de toda provisão. É o Senhor quem nos dá a roupa, o teto, a comida. É o Senhor quem cuida de nós. E nós temos aprendido na Tua palavra a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça. E estas coisas básicas para a nossa vida, elas serão acrescentadas. Abençoa o Teu povo nesta noite. Abençoa abundantemente cada pessoa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui... Pastor, acredita que a igreja evangélica tem guardado o domingo como se deve? Nós queremos dizer que nós não transferimos as obrigações da guarda do sábado para o domingo. Porque a guarda do sábado tinha tantas proibições que nem mesmo aqueles que dizem que guardam o sábado o fazem. Por exemplo, 35:3 de Êxodo diz: ninguém acenderá fogo em sua morada no dia de sábado. Pergunta para os adventistas que você encontrar, quando ele impuser a guarda do sábado: você acende fogo na sua casa aos sábados? Ele vai se torcer um pouquinho, vai dar uma desculpa, porque ele que declara que guarda o sábado, não o faz. Agora, o cristianismo e a graça que recebemos, ela não impõe essa obrigatoriedade que a lei exigia, como o apóstolo Paulo faz referência no capítulo 4 de Gálatas, versículo 8. Ele diz assim: mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então, um dia de domingo é um dia de atividade para o crente, no trabalho de Deus. Ele vive envolvido no trabalho de Deus, sem estar restrito às suas atividades, que são comuns a todos nós, no domingo, nos ocupar na casa de Deus. Quando e como surgiu a Igreja Adventista? Há um livro que eu tenho em casa, chamado Administração da Igreja. Este livro diz assim: envergonhamo-nos de ser chamados adventistas? E responde: não nos envergonhamos. Quando eu peguei este livro, eu fiquei surpreso. Envergonhar-se? Por quê? Que razão teria? Sim, neste livro aqui está apontado o grande desapontamento. Você sabe o que significa desapontamento? Decepção.
marcaram a data da volta de Cristo para 21 de março de 1843. O líder do movimento, chamado William Miller, coadjuvado por Ellen Good White. O que você espera que aconteceu? Nada. Segundo, um tal de Samuel Snow interpretou que aquela data estava errada, a data correta era 22 de outubro de 1844. Eureka! Achamos agora não falha. O movimento cresceu, crentes de várias igrejas evangélicas se uniram àquele grupinho que estava dando ali esse início de afirmar a segunda vinda de Cristo com data fixada. Também não aconteceu. Este livro aqui, irmãos, agora de Ellen Good White, na página 80 desse livro, escrito por um ex-adventista, citando a literatura dela, ele diz assim: retiro do livro Primeiros Escritos de Ellen Good White, primeira edição, página 15. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Que beleza, hein? Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Aí você abre a Bíblia em Mateus 24, 36 e lê lá o quê? Daquele dia e hora ninguém sabe, mas Ellen White recebeu revelação. Isso é sério, irmãos? Agora escute mais. Pressionada por adeptos insatisfeitos com informações impróprias, a senhora Ellen Good White acabou fazendo esta declaração que a ninguém convence, mas deixa mais dúvidas. Não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Mensagens Escolhidas, primeira edição, páginas 75 e 76. Que tal, irmão? É para levar a sério? Mas isso eu aceito por homens eminentes com títulos de teólogos. Eu recebi uma carta de um teólogo adventista, ele fez questão de colocar no início, mestre em teologia. Para que aquele título? Para dialogar com um pequenininho como eu? Precisa apresentar. Você tem título de teologia? Então não corresponde. Só que Ellen Good White era semi-analfabeta. Ela, aos 9 anos, andando com um grupo de colegas para a escola, uma das colegas se indispôs com ela, tirou uma pedra, caiu bem no rosto, deformou o rosto. E ela ficou muito tempo acamada. Por fim se restaurou, foi para a escola, mas não tinha mais condições mentais de acompanhar os estudos. Agora, pensa bem, irmão, como é que uma mulher defeituosa intelectualmente podia escrever 24 milhões de palavras? Um escritor adventista por nome Walter Rea esclarece. Publicou um livro, The White Lie, A Mentira Branca, mostrando tintim por tintim de onde ela copiava aquilo que ela declarava como sendo de sua edição, inclusive neste livro. É séria? E alguém pergunta: o senhor disse que o adventismo é seita? Sim, é uma seita. Primeira razão, porque não aceita a autoridade única da Bíblia. De acordo com 22 de Apocalipse 18 e 19, principalmente o versículo 19, qualquer livro de adendo que se coloque a par de autoridade com a Bíblia é uma seita. É igual a igreja católica, onde se acham as verdades que Deus revelou aos homens.
na Bíblia e na tradição. Outra pergunta do catecismo: em que consideração vocês têm a tradição? Na mesma consideração que se deve ter a Bíblia Sagrada. Ora, isso não é um acréscimo. Então você abre no livro de Hebreus, vou citar aqui de cor, no capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 1, diz assim o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. É o que está escrito. Agora vou ler como se declara a Igreja Adventista a respeito deste escrito com relação a Ellen White. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo espírito de profecia. O que quer dizer isso? Quem é que tem o espírito de profecia? Que dá à Igreja Adventista a condição de igreja remanescente, porque ela tem o espírito de profecia na pessoa de Ellen White, com centenas de profecias que caíram por terra. É uma seita. Embora no livro de Atos 24:14 se aplique a palavra seita para os primitivos cristãos. Seita o que é? Um partido, uma entidade religiosa. O que ensina de errado uma seita? Ensina heresias que não se ajustam a uma Bíblia Sagrada. Para os de fora, o primitivo cristianismo não combinava com o judaísmo. Logo, os judeus líderes tinham o cristianismo como uma seita, como um partido, uma facção, uma sociedade diferente da deles. O que mais aí tem? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder. Amanhã haverá programa de rádio com toque de Deus? Sim, haverá o programa amanhã. Deixa eu fazer a pergunta. Sobre o ano de 1844, juiz investigativo, eu não entendi direito o que é. A pessoa pede para a pessoa rapidamente repetir. E ela também pergunta sobre o livro Igreja de Vidro. O senhor tem esse livro? Tenho. A Igreja de Vidro, onde está? Está aqui, olha. A Igreja de Vidro. Só que esse livro não é mais publicado. Mas aqui, este escritor, o Baldo Torres de Araújo, ele mostra quem foi Ellen Good White. Como a Igreja Adventista se serve dela para a sua própria sobrevivência econômica. Porque quando se publica um livro dela, tem uma saída vertiginosa. Aqui tem um protesto. Aqui tem alguém mandou aqui um protesto dizendo que a Igreja Adventista Sétimo Dia, há uns 3 anos, tem um programa na Musical, na Rádio Musical FM 105.7, aos domingos com 2 horas de duração. Este é um fato triste, porque na rádio há programas abençoados, como da Igreja Cristã da Trindade, domingo cedo e sábado à tarde. Muitos crentes estão embarcando nessa canoa furada do Adventismo. É a opinião de alguém aí que mandou. Qual a nossa opinião? Eu acho assim, que os evangélicos poderiam entrar no site da Musical e enviar o seu protesto. Eu acho que pode enviar tantos e-mails que talvez chegue os donos lá, os que administram a rádio, possam tomar alguma providência ou não. Isso cabe a eles. Claro que é. Claro que é direito. Faz 3 anos que eles têm programa lá. Sim. Não, eu não vou abrir debate. Só uma coisa. E também é democrático enviar e-mail para a Musical. Isso também é democrático. Isso também é democrático. Olha, irmãos, há uma ingenuidade, me perdoem, que choca. Como é que nossos irmãos
e os líderes principalmente. Por exemplo, quem é da Assembleia de Deus sabe que anualmente se reúne para educar os chamados professores de escola bíblica dominical. Não tem um preletora que aborde esse tema de seitas, que possa orientar os professores para orientar seus alunos. Tem. Sai daí, como é que pode mandar um evangelista para o exterior, um missionário, se ele vai pregar evangelho, ele vai abordar a primeira pessoa que aborda, ele fala alguma coisa, essa pessoa já vem com uma pergunta sobre seitas. Ele fica calado, não fala mais porque não tem argumento para refutar. Então nós temos que ser treinados para poder saber responder, como disse 2 Timóteo 2,15. Aqui tem uma pergunta, tem som aqui? Aqui, uma pergunta sobre Lucas 23, 43. Ali os adventistas alegam tem uma vírgula, e agradece poder ajudar. Quando diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Veja bem, irmãos, a sua Bíblia traz esta vírgula? Não. No texto grego também, e quero dizer mais para vocês, que as testemunhas de Jeová têm o mesmo ponto de vista. Um fala do sono da alma, outro fala do aniquilamento. Então, as testemunhas de Jeová, no rodapé da sua Bíblia, Bíblia de púlpito, que nós chamamos, ela colocou, embora os originais tragam a vírgula depois da palavra hoje, hoje é em grego? Não, em grego. Em grego. Embora tragam a vírgula antes da palavra hoje, nós mudamos para depois. Então, no texto da Bíblia, a tradução Novo Mundo, diz, deveras eu te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Quando é que o ladrão foi para o paraíso? Não foi ainda. Porque ele está falando, apenas falando. Ora, pergunto para você, quando se fala com uma pessoa hoje, você precisa dizer para ela, eu te digo hoje, o momento já não é hoje? Você está falando hoje, não precisa realçar. O que Jesus disse realmente? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então tenha paciência, você discorda, é um direito, mas, por favor, não altere a Bíblia para justificar o seu ponto de vista. Pastor Rinaldi, e os adventistas do sétimo dia, o que o senhor tem a dizer? Alguém está perguntando. Desculpa, os adventistas da promessa, perdão. Os adventistas da promessa, eles nos enganam. Digo, engano no sentido de que querem se adaptar a manifestar, que também creem no batismo com o Espírito Santo e nas manifestações de dons, mas se você pegar o livro de doutrinas, está em um livro chamado Doutrinas, você vai notar que todo arcabouço de doutrinas adventistas estão lá entrosadas com ele. Apenas acrescentaram essa doutrina dos pentecostais, mas no fundo são autênticos adventistas. E também não aceitam os livros de Ellen Good White. Para eles não adianta citar Ellen Good White, que ela não tem valor nenhum, autoridade. O quê? Guardam. Todo o cabedal de doutrinas adventistas, eles seguem. Pastor. Quer dizer, não falam na mulher, na profetisa, mas... Eu vou fazer mais 3 perguntas para terminar. Por que, essa que eu vou deixar por último. Jesus e Davi profanaram o sábado, segundo a regra judaica? Acho que está de Mateus 12. Sim. Jesus e Davi. Bom, Davi no Antigo Testamento, precisa examinar lá. Agora, por exemplo, você pega aqui no capítulo 12 de Mateus... Ele falou sim quando eu falei Mateus 12. Né?
Não está dizendo sim que Jesus profanou o sábado. Capítulo 12 de Mateus, nós encontramos aqui: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: que não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Pois eis aqui vos digo que quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então vejamos aqui o seguinte, irmãos. Jesus respondeu à acusação dos fariseus contra os seus discípulos, defendendo seus discípulos. Por quê? Porque ele comparou com um exemplo do Antigo Testamento, citando: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? O que ele fez? Proibido. Ele comeu os pães da proposição, que eram reservados só para os levitas. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, ele invalidou um preceito cerimonial da lei. E Jesus fez paralelo com a acusação de que a acusação que os discípulos estavam recebendo tinha o mesmo efeito, um e outro. Agora, diz ele em seguida: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então aqui está o problema resolvido. Já pensou, irmãos? Os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. O que os sacerdotes no templo faziam que violava a guarda do sábado? Acendiam fogo, rachavam lenha, transportavam água para fazer asepsia numa criança que tivesse nascido há 8 dias e completasse o oitavo dia do nascimento naquele dia. Então a circuncisão ficava subordinada à guarda do sábado. Dava-se preferência à circuncisão e não a obediência à guarda do sábado, porque poderia se invocar: ora, o sábado é maior do que a circuncisão. E os sacerdotes violavam uma lei menor para cumprir uma lei maior, a circuncisão. Quem é que guarda a circuncisão hoje? Quem é que prega a circuncisão? Então Jesus conclui por fim: se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Os discípulos foram acusados. Qual é o veredito do juiz? Culpado ou inocente? Repita. O veredito do juiz sobre a acusação dos discípulos: estão fazendo o que não pode fazer no sábado. Se vocês tivessem misericórdia, vocês não acusariam os inocentes. Que autoridade tem Jesus para fazer isso? Colocar-se acima de um mandamento que estava no decálogo? Ele disse: porque o Filho do Homem é Senhor. Ele não disse que o sábado é dia do Senhor. Ele disse que ele é o dia, é o Senhor do sábado. Senhor que tem autoridade. Eu posso fazer isso porque eu tenho autoridade sobre o dia. Agora, discussão é com Jesus. Bom, gostaria de saber
sobre o que o senhor acha de colégio, faculdade adventista. Errado estudará, pois eles não ensinam a doutrina da igreja, somente as disciplinas normais. Olha, quem escreveu isso, meu prezado irmão ou minha irmã, você está completamente enganada. Não seriam tão ingênuos os adventistas de formar uma escola pública de ensino secular apenas com esse objetivo? De jeito nenhum. O que está por trás é ganhar os pais dos alunos, principalmente se crentes que agem assim, colocam os seus filhos lá, não tem problema, eles não falam de religião. Para aí, moço. Seriam muito ingênuos se eles não fizessem. Então não caia nisso. Eu disse publicamente, numa rádio em Santos, que eu tenho programa, se eu tivesse filho em idade escolar, eu não poria na igreja, na escola adventista. A rádio saiu do ar por mais de uma semana, porque eles se envolveram com a direção da rádio e eu fiquei cortado. E eu não poria. Não sou tão ingênuo de fazer uma coisa dessa. Meu filho chega em casa questionando comida, só querendo comer verduras, frutas, legumes. E a última pergunta, pastor Natanael Rinaldi, por que existem igrejas que convidam os arautos do rei para apresentarem suas igrejas? O que o senhor acha disso? Irmãos, mais uma vez, nossa ingenuidade é tão grande, eu já não digo os irmãos da igreja, eu digo da direção da igreja. Desculpe dizer, mas na igreja que eu presido não tem vez. Não adianta. Eu tenho programa de rádio, não ponho nenhum programa de Voz da Verdade, Arautos do Rei e outros movimentos controvertidos e até heréticos. Não. Eu sei que agrada, mas eu não coloco. Eu tenho uma convicção que está errado. Não posso me misturar. Se eu estou falando a respeito de uma doutrina da qual discordo, como é que vou cair nessa hipocrisia de fazer ciente os CDs e outras coisas, mais DVDs dele? E recomendo você, meu irmão, não tope, não aceite, não compre, porque você está ajudando aquele movimento a crescer e você está ajudando com o dinheiro que você compra esse material. Muito obrigado, pastor. Nós estamos felizes com a sua participação.